Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje o assunto a ser tratado é sistemas de inequações do primeiro grau. Nós vimos no canal assuntos sobre inequações do primeiro grau e sabemos como trabalhá-la hoje. Agora nós vamos ver como trabalhar o sistema de inequações do primeiro grau. Então, para isso, vamos pensar num exercício, como agora nós temos aqui proposto. Quais são os números reais que têm dobro menor que 8? Vamos apagar um menor aqui. Eu tenho dois menores, né? E vamos colocar assim, dobro, tem o dobro menor que 8. Quais são os números reais? Eu procuro um número real. Então, para isso, eu vou chamar o número, ou os números, de x. Eles são reais. Nós já sabemos que o conjunto de números reais é representado pelos conjuntos de números naturais, inteiros, racionais, irracionais, e assim colocamos a dimensão do conjunto dos números reais. Esse número, então, ele está representado num conjunto universo, que são os números reais. Ele tem o dobro menor que 8. Então, nós já sabemos que o dobro é multiplicar por 2. O dobro desse número seria o dobro de x. Ele é menor do que 8. Então, menor nós já sabemos que é o sinal voltado para o lado esquerdo. Ou, como ensinado já para vocês no canal, se colocarmos um risquinho aqui, a gente já diz que é o 4. 4 é menor do que o 7, né? Porque o maior, ele tem a ponta dele voltada para a direita. E se nós colocarmos um risquinho, ele representa para nós o número 7. Isso já foi passado para vocês no canal. Dá uma olhadinha como se trabalha inequações do primeiro grau, para vocês poderem entender exatamente as propriedades, as regras a serem respeitadas para se resolver esse tipo de exercício. Então, aqui nesse exercício, ele diz que esse dobro é menor do que 8. Então, tá aqui, ó, menor, e agora falta colocar o 8. Bom, se é uma inequação do primeiro grau, eu tenho que resolvê-la. Como que eu resolvo mesmo? Eu deixo o x isolado no primeiro membro. E para isso, então, nós precisamos passar o 2 para o segundo membro. Passando o 2 para o segundo membro, ele vai com a operação inversa. Então, a operação aqui é a multiplicação, a sua inversa é a divisão. Então, vai ficar x menor do que 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, nós sabemos que é 4. Então, x é menor do que 4. Então, servem como respostas todos os números reais menores do que 4. Como seria isso graficamente? Então, graficamente é colocar numa linha reta, porque nós temos uma inequação. E aí, nessa reta, nós vamos colocar a ordem dos números reais. Então, é até o 4, então nós temos aqui o 4, depois dele o 5, e antes dele o 3, o 2, o 1, o 0, o menos 1, e assim vai indo sucessivamente. Esses números representados aqui são números inteiros e nós temos no meio deles as frações, ou seja, os números reais são representados pelos conjuntos dos números racionais também, né? E essas frações vão formando números decimais aqui no meio. Não precisa representar, nós vamos representando apenas o que nós encontramos aqui, o 4. Então, se o nosso número é 4 e esse conjunto tem que ser formado por números menores do que 4, quer dizer, não pode ser o 4. Tem que ser o 4, o 3,9, o 3, o 2, o 1, o 0, o menos 1, qualquer um número, desde que ele não seja o número 4. Por quê? Para ser o 4, teria que ter aqui o sinal da igualdade, ser o menor ou igual. Não é o nosso caso. Então, o nosso caso do exercício, ele diz que esse dobro é menor do que 8. Então, tá aqui. Então, ele tem que ser menor do que 4. Logo, eu represento esse conjunto graficamente com uma bolinha
vazia, sem nada dentro. Porque essa bolinha vazia mostra que nós não pegamos o 4 no exercício. E o conjunto solução, então, para nós vai ser todo x que pertence aos números reais, tal que esse x seja um número menor do que 4. É extremamente importante entender essa ideia de bolinha aberta, bolinha fechada, o gráfico, porque existe um momento no ensino médio que você faz estudos de sinais de funções. E é a partir daqui que nós vamos fazer esse estudo gráfico, o estudo de sinais dessa função. Então, quem não entende isso aqui agora, não vai entender lá na frente, vai ter dificuldade de entender esse trabalho. Então, aqui nós estamos passando para vocês detalhadamente o que significa cada coisinha que tem dentro do exercício e é importante na análise da solução. Vamos ver um segundo exercício. Segundo exercício, então. Quais são os números reais que têm metade mais 1 maior ou igual a 2? Então, primeiro, nós temos que entender o que nós procuramos. Nós procuramos números reais. Então, nós temos aqui que o número vai ser chamado de x. É uma incógnita, nós não sabemos. Ou podemos escrever também assim, ó. Os números são x. Reais. Então, o conjunto universo que nós estudamos são os números reais. Agora, a montagem da inequação. Olha lá, quais são os números reais que tem a metade dele? Então, a metade dele é dividir por 2. Mais um maior ou igual. Então, agora sim, nós usamos o sinal de igual. A 2. Neste caso aqui, nós vamos ter que tirar o MMC dessa inequação. Então, nós vamos ficar com MMC 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, x. O denominador do 1 aqui é 1. Então, 2 dividido por 1, 2 vezes 1 é 2. O denominador do 2 aqui também é 1. 2 dividido por 1 é 2, vezes 2 é 4. Podemos simplificar o denominador da inequação. Passa o 2 para o segundo membro, vai ficar x maior ou igual a 4 menos 2. X maior ou igual a 2. Então, como ficaria graficamente esse exercício? Então, agora são os reais maiores ou iguais a 2. Então, vamos começar aqui. 2. Antes do 2, a gente sabe que tem o 1, tem o 0, né? E depois dele, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Nós começamos no número 2. Então, aqui no 2, nós vamos marcar aonde começa a nossa análise gráfica. Ele é igual, então ele pode ser o 2 e os números seguintes ao 2. Então, se ele pode ser o 2, a gente pinta a bolinha. E para a direita, porque os números maiores ou iguais a 2 são 3, 4, 5, 6 e assim vai. Logo, a nossa solução é x que pertence aos reais, que é a condição que o exercício deu do conjunto universo, tal que x seja maior ou igual a 2. Para quem não sabe direitinho ainda, não está acostumado com a literatura da matemática, nós temos aqui esses sinais, ó. O E, né? Ele quer dizer pertence. Então, o x, ele pertence, ele está dentro do conjunto dos naturais. Essa barrinha aqui para nós quer dizer tal que. Então, de maneira que, de forma que o x seja maior ou igual a 2. Vamos ver o terceiro exemplo. Então, no terceiro exemplo, nós temos lá quais são os números reais que tem o dobro menor que 8 e tem metade mais 1 maior ou igual a 2. Então, de novo, nós temos aqui números reais. Então, os números a considerar, nós vamos colocar como x, porque vão ser vários, nós já vimos nos exemplos anteriores, né? Servem vários. E os reais representam para nós o conjunto universo dessa inequação, desse sistema de inequações. Então, montando agora a inequação, nós temos lá quais são os números reais que têm o dobro
Então, o dobro de quem? Desse número real. Dobro menor que 8. Menor que 8. E esse E quer dizer, ao mesmo tempo, esse mesmo número, ele tem a metade, então a metade dele, mais um maior ou igual a 2. Então, olha só, nós temos agora duas inequações, por isso a gente chama de sistema de inequações. Temos duas inequações, não uma só. E nós vamos analisar da mesma forma que nós fizemos no primeiro e no segundo exemplo. Só que aqui, por ser duas, nós vamos chamar aqui de inequação 1 e inequação 2. E vamos resolver a inequação 1, primeiramente, que é 2x menor do que 8. Então, o 2x, 2 está multiplicando, 2 passa dividindo, fica x menor que 8 dividido por 2. Então, x é menor do que 4. Essa é a primeira inequação. A segunda inequação é x sobre 2 mais 1 maior ou igual a 2. Nós já resolvemos também essa inequação. Tira-se o MMC, é 2. Divide 2 por 2, vai dar 1, 1 vezes xx. Divide 2 por 1, vai dar 2 vezes 1, 2. Divide 2 por 1, vai dar 2 vezes 2, 4. Isso aqui rapidinho, porque nós já fizemos no exemplo 1 e no exemplo 2. Nós estamos juntando agora para vocês verem como isso funciona. Então, o 2 está somando, ele passa subtraindo, então x maior ou igual a 4 menos 2, x maior ou igual a 2. Pronto. Inequação 1 e inequação 2. Agora, graficamente, como fica 1? Então, nós temos como referência o 4. Então, seria 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, e assim vai sucessivamente. Menos 2, menos 3. É a partir do 4 que eu tenho que contar. Então, a bolinha é aberta no 4. E ele caminha para o lado esquerdo, ou seja, para os valores menores do que ele. Então, o 3, o 2, o 1, o 0, menos 1, o menos 2 e assim sucessivamente. Na segunda, nós temos aqui o 2. Então, o 2 está no nosso gráfico mais ou menos nessa direção. Antes dele, nós temos o 1, o 0, o menos 1 e assim sucessivamente. E depois dele, nós temos o 3, o 4 e também segue sucessivamente. Bom, nós temos a bolinha fechada no 2, que o número que nós precisamos é o 2. Então, é o 2 e bolinha fechada, porque usa-se o igual no sinal de desigualdade. Então, como usou desigualdade maior ou igual, bolinha fechada no 2. Se ele é maior, então tem que ser o 3, o 4, o 5, o 6, assim sucessivamente. Como tem que acontecer ao mesmo tempo a solução, em que trecho no gráfico acontece ao mesmo tempo essa solução? Do 2 até o 4. Então, nós temos aqui a intersecção entre a condição 1 com a condição 2, né? Porque nós temos que quer que aconteça, né, ao mesmo tempo, por causa daquele E do enunciado. Então, é intersecção. Nós vamos aprender um pouquinho teoria de conjuntos e logo, logo, isso aqui vai ficar mais claro para vocês. Por enquanto, entendam que intersecção é algo que acontece ao mesmo tempo. Por isso eu posso usar o E, porque o E é uma conjunção que coloca para nós uma situação que é uma coisa e outra, as duas juntas. Por isso que português é importante conhecer, né? Porque na matemática é necessário o português. Quem não entende não consegue interpretar matemática. Então aqui agora nós temos essa intersecção. Como disse, vai do 2 fechado até o 4 que é aberto. Não é isso que aconteceu aqui? E o trecho, que também é comum, é o que vai de 2 até 4. Portanto, o nosso x está aqui no meio. Então,
o 2 ele é menor do que o x e o x é menor do que o 4. Olha só a respostinha que nós já estamos tendo aqui, ó. O 2 é menor do que o x e o x é menor do que o 4. O 2, a bolinha é fechada, então eu uso igual. No 4, a bolinha é aberta, então eu não ponho igual. Essa é a nossa solução, ó. X que pertence aos reais, tá o quê? É só copiar, ó. 2 é menor ou igual ao x, que é menor do que 4. Ou seja, está dizendo para nós que esse intervalo, isso é um intervalo, né? Vai de 2 até 4. Vamos fazer exercícios. Aí, quarta-feira, nós comentaremos todos eles. Exercícios propostos, então. Primeiro, represente na reta o seguinte conjunto. Então, nós temos o conjunto A, representado por x que pertence aos reais, tal que x seja maior do que 3. Então, é só fazer graficamente, mostrar como fica essa representação desse conjunto na reta. Segundo, descreva o conjunto de números reais representado na reta. Então, aqui é o contrário, você tem a reta e vai escrever o conjunto como que é representado. Terceiro, ache a intersecção dos conjuntos A e B. Então, tem o conjunto dado, que x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2, e o B, x que pertence aos reais, tal que x é menor do que 5. Então, verificar essa intersecção, ou seja, monta o gráfico e dá o conjunto solução, como que fica. Quarto, ache a solução dos sistemas. Então, aqui é um sistema de inequação do primeiro grau. Então, você tem x mais 1 maior que 0 e 2x menos 3 maior que 0. Dê o conjunto de solução dele, mostre graficamente como ele é, para poder visualizar, senão você não consegue dar a resposta final. Letra B, 2x menos 1 menor que x mais 1 menor ou igual a 2. Um sistema de inequação também pode ser colocado dessa forma, ao invés de colocar pela chave. É uma outra forma. Tem que desmembrar e resolver dando o conjunto de solução. Não esqueçam do gráfico. Bom, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham um bom domingo e que seja proveitoso para vocês diante de tudo que foi passado. Até lá, curtam o canal, compartilhem e mostrem isso para os seus amigos. Aos novos, apenas se inscrevam e notifiquem, ativem o sininho, né? Para que sejam notificados pelo YouTube quando nós divulgamos a nossa aula. Obrigada a vocês, até quarta-feira.